E podemos começar essa aula, então, de guia de prescrição para nutricionistas com dispensação de farmacêuticos de suplementos alimentares e fitoterápicos. Vamos lá, Priscila, contigo. Eu vou compartilhar aqui, eu trouxe uma apresentação para vocês, tá? De algumas situações até assim, pelo fato também da gente ter bastante nutricionista, também os farmacêuticos aqui, eu vou retomar, porque tem a questão também em relação à parte de suplementos, que eu acho que é importante vocês saberem alguns porquês da legislação para a gente poder também entrar diretamente no guia. Então, compartilhando aqui. Tá tudo certo aí, Graci? Tudo certo, Pri. Tá aparecendo a presença? Tá Então tá. aparecendo. Então, suplementos alimentares, o que o nutricionista pode prescrever. Então, a primeira coisa, né, que é importante a gente destacar, por que os suplementos alimentares hoje ele tem, né, tomado um espaço grande, uma tendência, um hábito de consumo, cada vez mais as listas são atualizadas, a gente tem constituintes entrando dentro, né, do Power BI, que depois eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, os suplementos, ele cresceu nesses últimos anos, a gente está com um mercado extremamente aquecido, né? Então, é importante a gente entender, né, toda a legislação, a forma como a gente pode trabalhar com os suplementos alimentares. Só um minutinho que tá... Peraí. Tá compartilhando? Tá compartilhando, Pri, mas não tá na tela cheia. Tá na Agora, tela cheia? agora sim. Tá. Então, os suplementos alimentares, eles são todos de ingestão oral, são produtos de ingestão oral, eles são apresentados em formas farmacêuticas, então, isso fez com que o mercado também, a gente tivesse cada vez mais possibilidades em relação às formas farmacêuticas, então hoje existe muito desenvolvimento das formas farmacêuticas e é uma forma também que, de uma certa forma, as farmácias de manipulação também vêm trabalhando bastante forte com relação aos suplementos alimentares. E essa questão, né, do que eles são destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, e aí eu trouxe também o conceito de substâncias bioativas, porque a gente precisa entender que está cada vez mais essa questão, e também dentro do guia se fala muito em substância bioativa, enzimas ou probióticos isolados ou combinados. Então, as associações, a combinação hoje da gente fazer vários constituintes, nutrientes numa mesma formulação, no mesmo produto, isso fez também com que o mercado crescesse cada vez mais. Então, antes eu podia ter só coenzima, antes eu podia ter só ômega 3, não significa que eu não possa ter só um produto com coenzima, só um produto com ômega 3. Mas hoje a gente pode também fazer combinações, associações. Então, hoje você tem uma grande quantidade de produtos aí diversificados e cada vez mais é difícil você acompanhar todos os lançamentos, todos os produtos que são colocados, e aí os desenvolvimentos de cada empresa em trazer cada vez mais esse tipo de produto associado, combinações, e a gente viu isso crescendo aí nos últimos anos. As substâncias bioativas, né? Então, a definição do que é uma substância bioativa. Então, ela é como um nutriente... tá voltando meu som aí. Ela é como um nutriente, Certo, tá tudo certo. ou um não nutriente consumido normalmente como componente de um alimento. Então, as substâncias bioativas, os suplementos alimentares, eles estão todos dentro da categoria de alimentos. Então, tudo que é enquadrado como alimento, como uma possibilidade, né, que possui uma ação, seja metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Então, a parte, principalmente em relação aos suplementos, é tudo que eu consigo
provar para a Anvisa dentro de uma eficácia, de uma segurança em relação à questão dela ser considerada um alimento e ali o limite máximo de dosagem que você consegue utilizar. Por exemplo, a cúrcuma, né? A curcumina. Dentro das ienes, né? Eu tenho ali a dosagem máxima de 130 miligramas, que é o que eu consigo comprovado como alimento. A mesma coisa é a questão da melatonina, que ela está a 0,21 miligramas, né? Então, essas questões, elas podem ser alteradas mais para frente, as empresas vão comprovando e vão aumentando. Existe uma perspectiva de que a melatonina aumente até 1 miligrama. Mas, por enquanto, a forma como eles estão aprovados e quais as dosagens que estão estabelecidas ali é dentro de uma segurança como alimento, tá? Então, também a gente observou quantos extratos vegetais entraram também na IN 28, que também foram comprovados como alimento. Então, toda vez que eu estou falando de suplemento alimentar, eu estou falando da categoria de alimentos. Então, as instruções, né, as atualizações dela, a gente teve a IN 28, que estabeleceu as listas dos constituintes, os limites de uso, as alegações que eu posso utilizar nos rótulos. Depois a gente teve a IN 76 de 2020 e a IN 102 de 2021. E provavelmente a gente vai ter outras atualizações, tá? Então, eu tenho as instruções normativas que eu posso acompanhar, tudo que está de positivo como suplemento alimentar, tá? E aí, uma forma também de mostrar para vocês como é que vocês podem fazer essa pesquisa, porque como a gente teve a última atualização em 2021, a gente já teve outros constituintes que entraram, né? E aí, eu, por exemplo, eu só acompanho o Power BI, né? Então, para quem precisa saber, né? E, na verdade, quem precisa? Todos nós profissionais da saúde, que temos habilitação em relação à prescrição de suplementos e também em relação a acompanhar as informações que tem ali no dia a dia. Então, quando eu entro, né, no site da Anvisa, eu entro aqui nos assuntos, eu vou buscar alimentos, tá? E de alimentos, painéis de consulta de alimentos, tá? Então, vou voltar aqui porque é super importante. Antes a gente tinha uma outra forma de entrar no Power BI, ele mudou. Então, eu entro no site da Anvisa. Deixa eu só pegar aqui, ó. Destacar o apontador. Entro no site da Anvisa, vou entrar em assuntos, de assuntos alimentos, de alimentos painéis de consulta de alimentos. Próximo, quando eu entrei em painéis de consultas, eu tenho vários painéis aqui que, para quem atua na área de alimentos e queira saber outras informações, mas quando eu quero, principalmente, que é o que a gente está falando aqui hoje, saber os constituintes que estão autorizados para uso em suplementos, eu vou clicar aqui nesse painel e vai me levar para essa plataforma que é onde é o Power BI, que você consegue fazer todas as consultas dos constituintes autorizados, né? Destacando que os constituintes, eles têm, né, o nome dele aqui autorizado, as alegações que são permitidas, os requisitos que são necessários na rotulagem, o nutriente, né, a substância que foi aprovada e os limites de dosagem nos grupos populacionais, tá? Então, a gente tem um foco maior no público maior que de 19 anos, mas também eu posso observar quais são aí as diferenças para criança, para gestante, para lactante, tá? Então, aqui nessa plataforma é onde a gente consegue fazer todas as consultas, ver se aquele constituinte está autorizado ou não. Se o constituinte, quando eu clico aqui e ele não está autorizado, ele não é considerado um suplemento alimentar dentro da RDC 243 de 2018, que são produtos acabados, tá? Então, são produtos que vão ser industrializados.
Hoje, a IN 28, ela se estendeu não só para essa questão do produto industrializado, para o produto acabado. Hoje, todo mundo observa, seja a questão da habilitação para as prescrições, seja também em relação às preparações magistrais, em relação aos insumos que são aprovados e que são comercializados, tá? Então, hoje a gente tem um interesse também, né, de que os insumos também entrem para essa questão de ser considerado suplemento e também para as preparações magistrais. Mas é importante destacar que até no guia da própria Anvisa, que ela faz perguntas e respostas, tá? Os suplementos alimentares, eles são produtos acabados, eles são produtos industrializados, tá? Então, a gente tem esse norte em relação a isso, né? E a gente vem hoje, todo mundo que quer saber quais são os produtos e ter uma garantia em relação à habilitação também de prescrição, consulta não só os nutricionistas, os farmacêuticos, como também os fisioterapeutas, os educadores físicos, os biomédicos, outros profissionais também que são habilitados à prescrição, que acompanham também essa plataforma, tá? Agora, para nós, né, que, por exemplo, o nutricionista hoje, ele tem a prescrição muito mais ativa, ele é um profissional que está sempre se capacitando, sempre se atualizando e está cada vez mais prescrevendo também. O farmacêutico, ele precisa também acompanhar, porque cada vez mais a gente vê também o interesse das farmácias, que têm tido também a questão de ter marca própria de suplementos, de ter produtos também industrializados na questão da marca própria, ou mesmo produtos que eles podem também comercializar, que não seja marca própria, e também a questão de entender, né, essas atualizações em termos de suplementos que estão entrando no mercado. Essas listas, elas não são permanentes, elas são atualizadas e elas vão alterar também, como eu comentei com vocês. A cúrcuma, como eu comentei com vocês, a melatonina, elas podem ter aumento de dosagem, de limite de dosagem, tá? Então, por isso que eu também tenho que estar sempre atenta, buscando essas informações, acompanhando aqui, para que eu veja, né, aquilo que está recente. Então, essa é a plataforma da Anvisa que é mais atualizada, tá? Então, é muito melhor, inclusive, do que as listas, do que quando sai uma instrução, aonde a gente tem que acompanhar é por aqui. Aí, a primeira questão, né? Então, o que aconteceu em relação às resoluções da nutrição? A nutrição, ela já tinha uma resolução anterior à publicação da RDC 243 de 2018 de suplementos da Anvisa, tá? Ela tinha também a sua legislação em conjunto com a portaria 40 da Anvisa. Então, quando houve atualização de suplementos alimentares, a nutrição fez uma atualização também em relação à sua legislação. Eu vou falar da farmácia um pouquinho mais para frente, tá? Vou focar agora nesse momento em relação à nutrição. Então, quando sai a resolução da Anvisa e a resolução do Conselho de Nutrição precisa passar por uma atualização e passa por uma atualização, né? Ela regulamenta a prescrição dos suplementos. A prescrição dos suplementos inclui nutrientes, substâncias bioativas, enzimas. E aí eu já vou dar um destaque, porque é uma pergunta que o pessoal tem feito bastante. Prebióticos, probióticos, produtos apícolas, mel, própolis, geleia real, pólen, novos alimentos, novos ingredientes e outros autorizados pela Anvisa, né? Então, aqui houve a primeira atualização em relação à norma. Então, até trazendo já um questionamento, né? Os nutricionistas não poderão mais prescrever MAMPs, né? Os paraprobióticos? Não, tá? Dentro da harmonização que a gente fez na construção do guia, pegando a resolução do Conselho de Nutrição, pegando a resolução da Anvisa também em relação aos suplementos, a gente tem os probióticos dentro da IN 28, a gente tem também os prebióticos, né? Aí, quando você pega a resolução da nutrição, né, aqui está destacado, ela pode prescrever prebiótico e ela pode prescrever probiótico.
Isso é a mesma coisa para o industrializado e para o manipulado? Sim, tá? Isso pode mudar? Pode, né? Se eles entrarem, de repente, na IN 28, ou mesmo se houver uma atualização da legislação de nutrição, inclua o paraprobiótico, os nutricionistas vão poder prescrever, tá? Então, o guia, ele foi construído dentro de uma harmonização das normas que a gente tinha durante esse tempo, tá? Então, é importante vocês entenderem, né, que ele, na verdade, ele está estabelecendo e ele está colocando de uma forma didática, né, trazendo as listas e trazendo as informações do que a gente tem de resolução, seja a resolução da Anvisa, seja a resolução dos conselhos, tá? Os extratos aprovados para uso em suplementos. Esses extratos, eles tiveram a sua aprovação, e aí até por uma linha de tempo, por uma ordem cronológica. Quando a nutrição faz uma atualização frente à legislação da Anvisa, né? A Anvisa vem dentro também do processo dela de atualização das listas positivas e das instruções normativas, ela vem e traz também os extratos vegetais, né? Então, hoje a gente tem muitos extratos vegetais aprovados para uso em suplementos alimentares. E isso também fez com que houvesse uma necessidade de fazer outra atualização em relação à legislação do nutricionista em termos de Conselho Federal de Nutrição. Então, em 2022, a gente tem, de novo, uma atualização, né, referente à questão principal dos suplementos alimentares e também em relação aos derivados vegetais que começaram a entrar também, porque a nutrição tinha uma resolução para suplementos, tinha uma resolução para fitoterápicos, e aí na 731 ela faz uma harmonização tanto em relação aos suplementos quanto em relação aos fitoterápicos. E hoje, quando eu tenho esses extratos aprovados para uso em suplemento, eu tenho os extratos aprovados na categoria de alimentos, tá? Os fitoterápicos, a categoria deles normalmente é de medicamento. Então, é importante a gente entender essas diferenças em relação à legislação, e eu estou explicando aqui para vocês de uma forma didática também, e mostrando cada situação, só que no nosso dia a dia é difícil você ter todas as resoluções, pegar todas as resoluções para quem não atua totalmente na área regulatória. Então, a forma como a gente entendeu que seria mais fácil, né, fazer uma harmonização, explicar toda essa questão. O Leandro vai falar mais precisamente em relação aos fitoterápicos a semana que vem, mas eu preciso mostrar para vocês, né, essa questão que os extratos vegetais, quando eles entram também, eles são aprovados dentro da IN 28 e suas atualizações, eles passam a ser considerados alimentos, e aí a gente tem toda essa construção em relação a isso, e tem aí a lista também do que a gente entende que pode ter prescrição e que não há problema em relação a isso. Antes de entrar aqui no farmacêutico, eu vou falar agora especificamente sobre o guia, ou vocês preferem que eu fale do farmacêutico e depois eu fale só sobre o guia? Eu acho que tu pode continuar o guia da prescrição e depois falar para o farmacêutico o que ele pode ou não prescrever. Eu acho que é melhor, Pri. Sim. Aí deixa eu só deixar aqui, o guia já está pronto. Então, agora, entrando, né, em relação à questão do guia. Então, como a Grace comentou, a gente tem um grupo técnico de suplementos no Conselho Federal de Farmácia, que é composto por mim, pelo Leandro Medeiros, pelo Carlos e pelo José Henrique. A gente foi procurado pelo grupo, né, das PICs, das 7 PICs do Conselho Federal de Nutrição, para que a gente fizesse uma construção e uma harmonização em relação ao guia de prescrição do nutricionista e que a gente pudesse também ter um entendimento até para que o farmacêutico, na dispensação, para que ele entenda, né, essa harmonização em relação às normas e o porquê que o nutricionista
ele pode prescrever e o porquê ele não pode prescrever. Aquilo que é passível de prescrição e aquilo que não é passível de prescrição, tá? Então, o método para interpretação, o que a gente utilizou? Principalmente a 731, né, e a 656, que são as resoluções do Conselho Federal de Nutrição. Então, essa é uma diretriz, uma habilitação. Esse guia foi construído dentro do Conselho Federal de Nutrição também, foi aprovado em plenária, foi feito foram 2 anos trabalhando profundamente em relação à construção desse guia. Foi um presente para as nutricionistas no dia 31. Tinha esse símbolo também de comemorar o dia do nutricionista e também apresentar o guia, e que a gente também, dentro do Conselho Federal de Farmácia, a gente acompanhou, né? E é a habilitação do nutricionista. É importante destacar isso, gente, porque assim, o guia, ele é aquilo que tem dentro das legislações da nutrição de uma forma harmonizada, né? E que estabelece aí os critérios. Então, a gente fez toda a construção em cima disso, então os nutrientes, as substâncias bioativas, as enzimas, os probióticos, os prebióticos, os produtos apícolas, os novos alimentos, os medicamentos isentos de prescrição, outros autorizados pela Anvisa e as drogas vegetais, tá? Então, quando começou, né, a IN 28 não tinha extrato vegetal. Isso vem na última instrução normativa, principalmente, e aí a necessidade também de fazer uma atualização e entendimento. Então, aqui a gente tem muitas figuras que a gente tentou trazer para que seja de uma forma totalmente didática, fácil, para vocês poderem ter as informações, né? E é importante vocês se destacarem naquilo que o que é suplemento alimentar, o que é MIP, o que são as preparações magistrais. Então, assim, passível de prescrição pelo nutricionista, as preparações magistrais, todas, tá? Suplemento alimentar, o mel, ele não entra. O própolis, ele não entra. Quer dizer, a geleia real, ele não entra. O própolis, a gente já tem ele como suplemento alimentar também, né? Mas os produtos apícolas, eles são destacados aqui, né? Então, a gente tem muitos nutrientes também que são considerados MIP. Probiótico não é considerado medicamento isento de prescrição, né? Ele é da categoria de alimentos. Então, de uma forma que fique clara para vocês também entenderem, né? Então, para o mercado magistral, está muito tranquilo em relação àquilo que é passível de prescrição. Pri, deixa eu só fazer uma observação nessa figura que é bem importante quando as pessoas olham, né, os produtos passíveis de prescrição, para ficar fácil tanto para o nutricionista quanto para o farmacêutico. O que está em verdinho ali, você pode colocar, é o que é permitido. E o que está em rosinha é o que não é passível, o que não é permitido. Então, a manipulação. Não é que não é Não é passível, é permitido, que mas. assim. Não é isso. Aqui tá, onde você consegue demonstrar as categorias, tá? Então, por Perfeito. exemplo, os probióticos e os prebióticos. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande em produtos industrializados. O produto, para ser industrializado, ele precisa passar por registro, e os probióticos, né? E as enzimas. E aí a gente tem situações em que a gente não tem, por exemplo, a quantidade de cepas, a forma que você pode fazer associações, combinações, como a gente tem na área magistral, né? Então, o mercado industrializado de probióticos, ele está engatinhando, enquanto que o mercado magistral, ele nada de braçada, porque a gente tem muito mais opção nas preparações magistrais do que num produto industrializado. Não significa aqui que não seja passível, tá? Okay. Aqui é só o destaque de entendimento em relação àquilo que está dentro de cada categoria, o que é suplemento, o que é produto apícola, o que é MIP e o que é manipulado. Então, o nutriente, ele é manipulado, a substância bioativa é manipulada, o própolis pode ser manipulado, as enzimas, os novos alimentos, as drogas vegetais e outros produtos autorizados pela Anvisa. Tá? Porque quando eu li essa figura, eu disse assim, olha, talvez tenha dúvida aqui. Aí, por isso que eu já fui te pedir. Isso. Então, a gente tem
toda essa questão em relação aí também na forma como vocês podem buscar as informações. Então, aqui a gente tem, né, as fontes que a gente buscou, as informações da onde a gente tirou aquele produto que ele é da categoria de alimentos, tá? Então, aqui também, se vocês quiserem consultar, quiserem ter mais entendimento, buscar mais literatura científica dentro da prescrição de vocês, vocês podem trabalhar de forma tranquila em relação às consultas, tá? Aqui, deixa eu só passar um pouquinho. Eu quero chegar na lista. A gente tem as alegações, tudo, né? Da forma como que a gente vem também considerando. Aí tem várias... Tá bem mastigado aqui para vocês, mas eu vou entrar na lista porque é algo que eu sei que vocês também vão me fazer perguntas. E a parte de fitoterápico vai ficar para o Leandro. Então, aqui, ó. Aqui são os suplementos que são passíveis de prescrição, né? Então, a classificação dentro da resolução, né? Então, a gente colocou ela principalmente considerando a resolução 656 de 2020, então por isso que vem aqui classificado dessa forma. Essa é uma lista também que ela não é totalmente permanente, ela vai ser atualizada, até o guia, pelo fato dele ser também digital, ele vai passar por várias atualizações. A gente está em discussão interna também no Conselho Federal de Farmácia, passando dentro de grupos também, dentro do Conselho Federal de Farmácia, para que a gente tenha essas atualizações também necessárias dentro daquilo que a gente entende que é possível, tá? Então, foi feito uma análise em todos os constituintes aqui e que tem uma comprovação de que ele se enquadra como alimento, tá? Dentro desses constituintes, tem constituintes que não estão na IN 28, que são constituintes que estão no mercado, que a gente fez uma avaliação, viu toda a literatura, se era possível ou não, se enquadrava ou não, houve toda uma revisão extremamente técnica em relação a isso. E todos os insumos, né? Hoje a gente tem um movimento dos insumos, principalmente das preparações magistrais, para entrar na IN 28, mas ele não tem que necessariamente entrar também na IN 28. Isso é uma opção do fornecedor em entrar na IN 28 ou não, tá? Mas aquele insumo, se ele é da categoria de alimentos, e eu posso prescrever alimentos, se eu posso prescrever fitoterápicos, vai depender da minha habilitação em relação a conselho, né? Não há problema nenhum em relação a isso. Então, isso também é algo, né, que o pessoal tem perguntado. A Graciana até me mandou um questionamento, né? Então, assim, tem muitos insumos que estão chegando no mercado, isso vai acontecer cada vez mais. Eles podem ir para a IN 28, como eles podem não ir. Só que a forma como você faz, né, estabelece a categoria, se você tem literatura, seu fornecedor tem literatura, tá? Comprovadamente que aquilo é um alimento, não há problema nenhum em você prescrever categoria de alimentos que te habilite para isso. Ah, mas se não está no guia, eu não posso prescrever? Dentro da literatura que você tem do seu fornecedor, dentro daquilo que você tem de informação, que aquilo tem segurança, sim, e tem eficácia como alimento, não há nenhuma objeção em relação a isso. Isso pode vir ser também atualizado dentro do guia, tá? O guia, gente, é uma harmonização do que a gente teve durante esses 2 anos para a gente poder estabelecer, e como eu estou comentando aqui, ele não vai ser totalmente permanente, ele vai ser atualizado apenas para que a gente possa, né, ter uma forma mais fácil, né, para a gente estabelecer aonde a gente pode fazer as nossas consultas. Então, o guia, ele tem tudo que eu estou apresentando para vocês hoje, né, a parte toda em relação às legislações, às resoluções, ele tem toda a parte daquilo que fala
da Anvisa, né, dos conceitos e definições da Anvisa, e a gente, em comum acordo, estabeleceu aqui uma lista de que esses produtos que estão aqui, né, esses constituintes que estão aqui, eles são passíveis de prescrição, tá? Eu vou voltar aqui na apresentação, porque para poder dar tempo também para vocês fazerem essas perguntas, porque eu acho que fica mais fácil depois se eu tiver que voltar aqui, eu volto aqui, tá? E o farmacêutico, né? Qual que é o papel do farmacêutico? Por que a gente colocou o guia de prescrição do nutricionista e dispensação do farmacêutico? Porque é também para que o farmacêutico entenda, porque a gente tinha muitos questionamentos, inclusive nos conselhos, no departamento de orientação, o nutricionista pode prescrever isso, o nutricionista pode prescrever aquilo, e aí, como o farmacêutico também atua na área magistral em conjunto, né, com o nutricionista ali, nas prescrições, nas informações, nos formulários, orientando eles também, a gente entendeu que era mais fácil, tá? Mas é importante destacar que o farmacêutico, ele tem a resolução também de prescrição, a 586, né, que trata já a questão de que o farmacêutico ele pode prescrever. A gente tem a 585, que é também as atribuições clínicas do farmacêutico. Então, se o farmacêutico também quiser atuar em consultório, se o farmacêutico quiser atuar em prescrição, ele tem habilitação em relação ao conselho. A gente construiu, né, o Grupo Técnico de Suplementos em 2018, logo que saiu as resoluções da Anvisa de suplementos, a gente soltou a nossa resolução que habilita o farmacêutico no cuidado, né, em suplementos alimentares, demais categorias de alimentos. Então, o farmacêutico, ele tem habilitação em suplementos alimentares. E aí as nossas resoluções também, né? A gente deu destaque já em 2018 da prescrição de suplementos alimentares, demais categorias de alimentos e preparações magistrais. Então, o farmacêutico, ele pode prescrever também as preparações magistrais e pode prescrever suplementos. A gente já fez uma resolução ampla, tá? E a nossa resolução, ela não é restrita, ela é uma resolução que habilita e que faz com que o farmacêutico também possa atuar na prescrição também de suplementos alimentares. Então, a nossa resolução, o farmacêutico poderá prescrever suplementos, alimentos, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de propriedade funcional, medicamentos isentos de prescrição, preparações magistrais formuladas com nutrientes. Então, tudo que tem nutriente, tudo que tem composto bioativo, isolado, probióticos, enzimas, a gente pode prescrever. Quais são os contextos, né? Na prevenção, na recuperação, na identificação de risco e na otimização do desempenho físico-mental associado ao exercício físico ou não. Então, a resolução para o farmacêutico, ele é habilitado a prescrever, a atuar no cuidado farmacêutico em suplementos alimentares e também nas preparações magistrais. Então, as nossas resoluções também, o nosso papel dentro do guia, ele também está bem esclarecido. Então, é importante a gente fazer esses destaques em termos das legislações, né? E a necessidade principal da construção do guia foi a harmonização das resoluções da nutrição e entendimento para que isso ficasse claro e fosse mais fácil para a gente poder atuar, né, no mercado, na farmácia e para que seja uma fonte de consulta para vocês de forma rápida. Aí, antes de entrar em conclusões, eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas e daí depois eu faço as conclusões que eu acho também que são importantes colocar para vocês. Pri, então, deixando bem claro, né, em relação a categorias e relação por exemplo, assim, suplementos alimentares. Então, vamos lá, a gente pode estar prescrevendo vitaminas, minerais, aminoácidos, né?
de acordo com as dosagens de UL, quando elas sim, existirem, né? E sim. se não existirem, de repente o nutricionista quer prescrever uma dosagem maior, achando que isso é um benefício para o paciente, ele pode se valer de artigos científicos para comprovar essa dosagem que ele está utilizando, correto? Correto. Ele tem essa liberdade em relação a isso, né? Ele vai avaliar ali dentro do conhecimento que ele tem, das referências que ele tem e da necessidade do paciente. Certo. E aí, então, por exemplo, como eu falei em relação ali também, que a gente às vezes não sabe o que é categoria, se isso é um fitoterápico, se isso é uma vitamina, e a gente vai estar comentando aqui. De repente tem um ativo, e aí a gente falou, eu te comentei, eu quero prescrever bioxina. Bioxina não está no guia de prescrição, né, lá nos anexos, mas ele é um composto que possui compostos bioativos na sua formulação. Então, eu Sim, vou primeiro confiar ao laudo do fornecedor, já que tecnicamente ele não vai estar na UL, e vou me confiar nesses artigos de eficácia e segurança para prescrição, correto? correto. É exatamente dessa forma, tá? É assim, por exemplo, no Power BI você tem todas as categorias, tá? Você não vai ter ele ali como extratos vegetais. A maioria dos extratos vegetais está em substâncias bioativas. Então, eu tenho aminoácidos, eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, eu tenho várias categorias que eu posso acompanhar. Então, por exemplo, o Power BI é uma fonte de pesquisa que eu tenho que salvar lá nas prioridades no meu computador para mim estar É uma sempre ferramenta. uma ferramenta, né? Ah, Mas isso, por exemplo, assim, o que não é passível de prescrição, a gente colocou no guia, tá? Amanhã depois passou por uma atualização, que nem são a questão, ficou a dúvida dos paraprobióticos, né? Mas teve uma atualização, alguma coisa, não significa que isso não possa ser alterado, tá? Aquilo que não tá, que nem a Graciana estava me perguntando, considerado a bioxina, né? Como é que chama? dioxina. Bioxina. Ela é considerada alimento. Você tem laudo, você tem as informações do fornecedor, você tem os artigos e as literaturas que vão também te orientar em relação a isso. É categoria de alimentos, não tem problema, porque as nossas resoluções elas falam também em prescrição de categoria de alimentos, tá? Deixando uma coisa clara que as pessoas me perguntaram, né? E eu vi pessoas perguntando também: o guia vai ter dosagens, né? Vai ter dosagens de máximas e mínimas que a gente pode prescrever? Não, até porque, assim, existe muito questionamentos em relação, por exemplo, a gente tem usado hoje muito a ferramenta do Power BI, né? Então, por exemplo, a vitamina D tem lá até 2.000 I, mas pela UL você pode ultrapassar essa dosagem de 2.000, né? Então, vai muito do conhecimento, da capacitação e dos artigos e das referências. Então, assim, o nutricionista, normalmente, ele tem liberdade em relação a isso, e a mesma coisa o farmacêutico e outros profissionais, né? É claro que você também tem que respeitar as legislações dos seus conselhos. Então, se ele estabelece, por exemplo, a vitamina D é uma das coisas que mais se discute, que mais se debate, porque tá lá colocando, mas não é possível 5.000 o profissional de saúde não poder prescrever, né? E aí, assim, o profissional da saúde, ele tem que também ir dentro das suas resoluções até a prescrição médica. Então, aquilo que é considerado prescrição médica, que é tarjado, nenhum outro profissional pode prescrever, né? Uma coisa também que eu queria colocar, porque assim, não é a pauta, não é considerado suplemento, mas pode vir a ser considerado no futuro. É a questão da cannabis. Por exemplo, ali está escrito que não é passível de prescrição. E aí, um dos questionamentos que a gente tem recebido até na farmácia, né? Mas cannabis que vem pela RDC 660, que é a importação de pessoa física, que é suplemento lá fora. O farmacêutico não pode prescrever suplemento? O nutricionista não pode prescrever suplemento? Todos os profissionais não podem prescrever suplemento? Não, porque a cannabis ela não é suplemento no Brasil.
Então, mesmo que ela seja enquadrada como alimento, como categoria de alimentos em outros países, nessa situação específica, tá? Ela não entra como suplemento alimentar. Mesmo sendo uma importação, sempre sendo um produto que venha até o paciente, até a Anvisa fez um posicionamento nisso, porque a cannabis ela está dentro da portaria 344. Hoje, os únicos profissionais que podem prescrever é o médico dentista, tá? Então, é importante falar isso, porque aqui na América do Sul, a gente tem países que têm cannabis como suplemento. Na Europa, nos Estados Unidos, tudo. Mas no Brasil, por enquanto, ainda não é considerado suplemento. Então, para as dosagens, né, que a gente queira saber de aminoácidos, micronutrientes, né, minerais, vitaminas, a gente vai para o Power BI, para o link do Power BI, para ver essas dosagens, porque elas não estarão no guia de prescrição. O guia só vai Sim, orientar o que o nutricionista pode prescrever, mas em relação a sim. dosagens, vai ter que ir para o link do Power BI. Isso. É a mesma coisa, por exemplo, a melatonina, né? A melatonina hoje ela é muito mais utilizada na forma industrializada do que na manipulada, porque a indústria de suplementos desenvolveu em gotas e os profissionais estão prescrevendo, inclusive os nutricionistas, né? E outros profissionais. Então, você pode prescrever uma gota, que é 0,21, mas a maioria das prescrições estão chegando até 5, né, que dá 1 miligrama. Então, assim, a dosagem, né, não está totalmente vinculada com o Power BI. O nutricionista ele tem uma liberdade em relação a isso. Só que a liberdade dele em relação ao Power BI e ao restante é onde chega, que são todos os profissionais, além dos médicos, a partir do momento que é somente prescrição médica. Certo. Então, assim, vão ocorrer casos, né? A gente não vou entrar nos fitoterápicos aqui, mas vão ocorrer casos que o nutricionista não pode prescrever algo que está, digamos, pronto digamos assim, para dispensar em farmácias, mas ele pode fazer essa fórmula manipulada. Ele pode prescrever o manipulado. É isso, né? É isso. Um exemplo disso, Priscila. Por exemplo, a gente tem, vou falar de um fitoterápico, né? Por exemplo, a valeriana, ela era totalmente fora de prescrição, né? A gente teve uma empresa que entrou com um produto que é MIP e tem valeriana. Então, naquela dosagem, naquela situação, não há problema nenhum, né? Então, existem situações que o Leandro vai trazer aqui que vão ser exemplos mais fáceis de entendimento, mas se eu consigo provar para a Anvisa que aquele produto, mesmo sendo um medicamento, mesmo sendo que não era considerado MIP, ele vira MIP, as minhas legislações, as minhas resoluções, elas falam o quê? Que eu posso prescrever MIP. Se eu posso prescrever MIP, está enquadrado como MIP, não há problema nenhum. Certo. Perguntas? Entendido, né, nessa parte. Então, assim, tecnicamente, o que a gente pode dizer é que os farmacêuticos magistrais e as farmácias de manipulação têm um grande campo aqui para atender os nutricionistas. Isso, tá? Isso, gente, é o começo de um trabalho, né? A gente vai continuar debatendo, discutindo isso. A gente conseguiu avançar, né? Para tentar colocar isso de uma forma mais clara para vocês. Mas eu tenho certeza que algumas coisas ainda vão ser atualizadas em relação às normas e a gente vai estar sempre atualizando o guia. Então, o guia é uma fonte rápida para vocês terem as informações e clarezas, e também em relação a dúvidas, a gente também está sempre disponível para poder ajudar. Em relação à parte de formulações, digamos assim, de probióticos que a gente pode prescrever, as cepas e outras substâncias, então, minerais e vitaminas, nós podemos utilizar na mesma formulação? É permitido isso? Pelo guia, o guia fala sobre isso?
Não, mas é assim, isso é uma questão que às vezes a gente também é até questionado, por exemplo, pelas vigilâncias sanitárias. A gente já foi questionado, inclusive a nível conselho de farmácia, né? Principalmente quando são prescrições de farmacêutico, de nutricionista. Não existe, por exemplo, um questionamento do que o médico pode colocar ali dentro das associações, né? Então, assim, tudo que vocês têm de clareza, de entendimento, que é uma sugestão do fornecedor, que você tem ali, às vezes, também uma necessidade de que o paciente, para adesão ao tratamento, ele não tenha que fazer também a utilização de muitas cápsulas, depende de cada situação. A autonomia profissional, ela existe, né? Então, assim, a gente também não quer ficar colocando restrição aonde não existe, tá? Mas vai também da clareza e do entendimento de vocês do que é possível. Certo, então é a gente que vai determinar na prescrição do nutricionista o que é, digamos assim, compatível na formulação que eu quero para o Sim, farmacêutico, para as farmácias de manipulação manipularem. isso. Pessoal, temos dúvidas? Dúvidas para Pri? Deixa eu ver, acho que algumas já chegaram aqui. Pri, existe algum tipo de medicação que o nutricionista possa prescrever? Então, medicação, a resolução deles é tudo que está dentro dos nutrientes, né? Tudo que tem em relação à categoria de alimentos, tá? Medicamento específico que não tenha nutriente, categoria de nutriente, não. Tá. Aí eu tinha visto uma parte no guia em relação a aminoácidos e precursores. A gente pode estar prescrevendo precursores também, correto? Precursores de Sim. aminoácidos. Acho que tem alguém com uma pergunta aqui, mas só finalizando. Então, por exemplo, assim, a gente quer triptofano, L-triptofano. A gente pode prescrever 5-hidroxitriptofano, que é um precursor do aminoácido. Podemos Sim, prescrever. sim. Essa discussão sobre o hidroxitriptofano sempre existiu, né? Então precisava também ficar mais claro isso. Então, e até, por exemplo, também eu já fui abordada por fisioterapeutas, né? Que falou que a farmácia não quis e ela queria que a farmácia mostrasse aonde que está escrito que ela não pode prescrever, né? Então, assim, essas questões, né? A gente já foi procurado também pelo Conselho de Odonto, que a Odonto também hoje também está forte na questão da prescrição, principalmente a harmonização, principalmente a parte estética. Então, assim, a gente precisa ter um entendimento em relação às áreas para a gente também poder ter tranquilidade na dispensação, né? Então, aí é o papel do farmacêutico em relação a ter essa tranquilidade em relação a isso. Pergunta do Palhares. Pode perguntar, pode abrir a tela, pode perguntar. Seu áudio está fechado. É, pode abrir o áudio, acho que estão todos fechados, deixa eu verificar aqui. Pode escrever a pergunta, Palhares, que eu posso repetir aqui para a Pri, no chat. Eu entrei agora há pouco, me desculpe, bom Ok. dia. Bom Bom dia. dia. Tive uns imprevistos aqui, o qual fez com que eu chegasse atrasado aqui. Eu tenho uma pergunta apenas, eu não sei se eu vou ser redundante aí, se já houve esse questionamento, essa dúvida. Eu procuro seguir, né, 100% da, da legislação, né, tanto para médicos, veterinários, nutricionistas, dentistas, etc. O tema de hoje é relacionado à nutrição. Eu tenho visto muito nutricionista prescrevendo o Orlistat, né? Eu ouvi agora vocês dizendo aí que cabe ao nutricionista prescrever somente o que está na área de nutrientes, né? Eu recuso. E
os pacientes, entre aspas, jogam na minha cara. Então eu vou na farmácia que a nutricionista me indica. Isso é complicado, né? Porque nós que seguimos a risca, estamos passando por incompetentes. E quem está infringindo a lei tá se saindo bem em todos os aspectos. O que vocês têm a me dizer quanto a isso? Por favor. Olha, o seu nome como que é? É Paulo Palhares. Paulo, assim, ó, a gente tem que seguir as resoluções, as normativas, entendeu? Então, assim, eu sempre sou questionada em relação a essas perguntas. Se a gente tem as legislações, a gente tem ali o que estamos habilitados tanto a prescrever quanto a dispensar, né? E respeitando isso, eu acho que você tem que fazer o que você está fazendo, né? Ah, porque outro, porque indicou, porque isso, porque aquilo. Ele vai responder quando ele não está seguindo as legislações, né? A gente tem os nossos códigos de ética que a gente precisa seguir o que está dentro da legislação. A Bárbara está perguntando A aqui. Bárbara está perguntando, dentro dos medicamentos que o Nutri pode prescrever, pode indicar o Deprev, que é a vitamina D acima de 2000 I? Então, eu não sei qual que é a quantidade, quanto de UI que ele tem. 2000 I. Ela está falando que está acima, né? É. Até 4.000, né? Não há problema em relação à prescrição. Acima de 4.000, nem o nutricionista, nem o farmacêutico podem prescrever. A gente tem alguns aqui, ó, desculpa, não peguei o nome do guia, onde podemos ver as dosagens usuais que são permitidas. Então, são duas coisas diferentes, né, Pri? O guia foi Sim, lançado agora e está disponível no site do Conselho Federal de Nutrição e no site do Conselho Federal de Farmácia, né? Disponível, mas as dosagens não serão encontradas no guia, as dosagens serão encontradas no Power BI da Anvisa, né, em relação a alimentos, nutrientes, vitaminas, minerais. Eu acho que vou colocar o link do Power BI. Você consegue colocar daí, Pri? Você consegue me enviar o link para a gente colocar aqui no chat? eu consigo, só que assim, é mais fácil da forma como eu coloquei, porque às vezes ele não fica salvo. Ele não está que Tá. nem ele estava antes, que a gente acessava diretamente. Você tem que entrar na página da Anvisa em assuntos, categoria de alimentos e painéis de consulta. Então, a gente vai colocar aqui, porque esse link do Power BI da Anvisa sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes para qualquer prescritor, né? Pois Sim. ele vai mostrar tanto as dosagens de UL, o que é permitido ou não, o que pode ser colocado em suplementos, o que pode ser prescrito, né? E as dosagens respectivas de segurança disso tudo. O Paulo está perguntando assim, acabei sem entender a questão do Orlistat. Gente, o Orlistat, ele é registrado como? Ele é medicamento, né? Ele tem nutriente, ele tem alguma coisa dentro da resolução da nutrição que permita a prescrição do Orlistat? Não, né? Então, ele não é passível de prescrição, ele é um medicamento. Então, ele não é considerado um suplemento, ele não é considerado um fitoterápico. O nosso guia, ele é específico em relação a suplementos e fitoterápicos. Então, é o que eu coloquei, que, assim, a gente tem que seguir as legislações. Ó, ali a Cláudia perguntou, não entendi se o precursor de aminoácido pode ou não ser prescrito pelo Nutri. Por exemplo, a gente falou um precursor de L-triptofano, o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. Ele pode ser prescrito pelos nutricionistas? Ele está no guia na página 42. Pode, né, Na página Priscila? 42? Não, na linha 42. Pode, Os tá? precursores agora dos aminoácidos podem Isso, ser prescritos pelos nutricionistas. Então, precursores de podem. creatina, precursores de Sim, outros aminoácidos podem ser prescritos. sim.
né? E a Então, questão dos fitoterápicos também, aí depois o o Leandro Leandro vai vai mostrar trazer para toda a vocês. questão dos fitoterápicos na semana que vem. Então, a semana que vem ele vai falar especificamente desses fitoterápicos aqui. Pode repetir, por gentileza, o passo a passo para encontrar o material no site da Anvisa? Sim, eu vou deixar disponível, Pri, eu acredito que o pessoal está pedindo bastante, eu vou deixar no Linktree, ali no link da bio da Purifarma, eu vou deixar tanto o link do site da Anvisa, né, do Power BI, quanto o guia também. Então, se o pessoal não pegar aqui agora, fiquem tranquilos que eu vou estar disponibilizando isso daqui uns minutos, depois que terminar a aula, vou estar colocando lá no link da bio da Purifarma, no Instagram da Purifarma, tá bom? Sim. Ali, deixa eu ver, ó. Então, a Ana Paula tinha perguntado sobre prescrever o 5-HTP ou prescrever somente grifone. Pode prescrever o Pode prescrever o 5-HTP, 5-HTP. não tem problema. O Palhares perguntou se nesse caso existe um canal orientativo no CRN que eu possa contactar e registrar o mau uso da prescrição do nutricionista. Existe, tu pode ligar para, Sim, acho que é uma ouvidoria, né, Priscila, que sim, existem nos conselhos federais e regionais para te poder fazer sim. essas reclamações. Sim, é através dos canais de ouvidoria, todos os conselhos têm. Sim. Qual a próxima live? Eles Aí, estão perguntando. Acho que é a próxima aula, né? na verdade, vai ser a próxima aula, que nós vamos continuar falando do guia, só que aí especificamente de todos os fitoterápicos, né? Então, vai ser na quarta que vem, dia 19 ou 20, deixa eu ver, 20, né? Hoje é dia 13, 20. dia 20. Dia 20 de setembro. Sim. Feriado no Rio Grande do Sul, mas não no resto do Brasil, então a feriado até é melhor, as pessoas podem ficar em casa assistindo a aula e tirando suas dúvidas, né? Os que estiverem aqui no Dia do Gaúcho. A Tiana perguntou, repete por gentileza o mel e o própolis. Os produtos apícolas, o mel, o própolis, eles podem ser prescritos tanto pelo nutricionista quanto pelo farmacêutico, tá? No quadro ali, ele está sinalizado, não é que não pode, é aonde os produtos apícolas se enquadram, tá? E o mel é um produto que a gente pode prescrever e o própolis entrou como suplemento alimentar. Então, hoje a gente vê cada vez mais quantidade de produtos no mercado em cápsula que tem a composição do própolis. Perfeito. Então, pessoal, acho que era isso da parte de alimentos. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o guia, sobre o link? Então, a gente vai estar disponibilizando, essa aula vai ficar gravada e depois ela vai para o nosso canal do YouTube da Purifarma. E eu vou estar colocando agora, daqui uns minutos, o link do Power BI para vocês saberem todas as dosagens permitidas de alimentos, minerais, vitaminas, aminoácidos, né, fitoterápicos, e também outro link com o guia de prescrição pelos nutricionistas e dispensação pelos farmacêuticos. Graça, muito Certinho? obrigada mais uma vez pela Obrigada, oportunidade, Pri. viu? Eu que te agradeço. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.